Bem-vindos a essa nova empreitada. Eu queria anunciar, né, para quem acompanhou, né, o seminário sobre função quaterna. Esse seminário que a gente inicia hoje, ele chama Interlocuções da Clínica Lacaniana, e ele tem uma proposta diferente do seminário anterior, que era um seminário de transmissão da teoria lacaniana, né, e a transmissão de um conceito especificamente, que era o conceito de função paterna. E esse seminário, ele tem uma proposta diferente, porque ele vai se apoiar na teoria lacaniana, mas para elaborar um traço do laço social, que não é necessariamente um conceito, ou seja, a gente vai ter o desafio de tentar formalizar balizas conceituais para uma moldura subjetiva, né, chamada submissão. Então, a princípio, né, esse seminário pretende ser regular, né, no segundo semestre de todo o ano, vai ser eleito sempre um tema, com o intuito de sempre eleger molduras subjetivas que adoecem os laços sociais, que degradam os laços sociais e que a gente pode fazer uma leitura através da psicanálise para entender o que é que se passa, qual é o fundamento desse tipo de cristalização. E a submissão é uma dessas molduras, né? Quando a submissão ela está presente em uma relação, seja uma relação afetiva, seja uma relação de trabalho, seja uma relação entre pais e filhos, ela costuma se cristalizar e deteriora bastante, né, o laço em questão, provocando efeitos, né, de nulidade do sujeito. Para que a gente entenda esses efeitos, é preciso, então, entender como é que a submissão ela se molda, né? Quais são os agentes que estão em vigor para que uma estrutura de um laço de submissão se sustente, né? Não raro, né, os laços, né, marcados pela submissão têm, por exemplo, desfechos violentos, né? Então, a gente está acostumado a lidar com o fato e muito inflacionado imaginariamente também, né, por aspectos da história, né, de que a única saída possível da submissão é uma saída que envolve um desfecho violento, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma relação muito íntima, né, entre a história das revoluções, das grandes revoluções, né, de uma sociedade ali por muito tempo submissa a certas condições e que, de repente, né, a saída daquela submissão é uma revolução muito violenta, né? A gente tem isso também, esse imaginário, né, de que a saída da submissão ela prevê um desenlace sangrento, ele é bastante retratado, né, em filmes, né? Recentemente a gente teve o Bacurau, né, um exemplo emblemático, né, de como nós prevemos a saída da submissão através de uma sangria de revanche, né, de uma revolta que possa, então, devolver ao outro tudo aquilo que ele nos fez submeter, né? Então, tem essa espécie de dobradinha, né? De que, uma vez submisso, então, um potencial violento, né? De saída. É claro que isso não é só um imaginário, é claro que isso não é só uma questão de um olhar histórico, né? Não tem a ver só com Robespierre, né? Mas tem a ver com não só com essa esfera macro, né? Mas também com a esfera micro,
dos laços sociais, né? Aqui no Brasil, a gente quase que adotou, né, uma espécie de escuta um pouco já viciada, né, em notícias do tipo os feminicídios, né, e cada dia tem um, né, cada dia tem uma notícia diferente, e o que está imposto, né, por trás, o que está sustentando por trás, né, é que são mulheres que acabaram decidindo, né, saírem da submissão e o desfecho é violento, né? Mas, ao contrário de um desfecho de revanche, é um desfecho trágico, né? De que não há saída, né? Senão esse que prevê uma possibilidade de morte para ela. Né? Então, assim, não se trata somente de um imaginário, não se trata somente de uma forma como a história é contada, seja a nossa história enquanto sociedade, ou seja a história enquanto um filme, Bacurau, mas se trata da verdade, da vida cotidiana, o fato de que, às vezes, a saída da submissão, ela convoca uma relação muito íntima com a violência, né? Então, a nossa proposta aqui, a minha proposta é que existe talvez uma maneira de construir desenlaces diferentes e desfechos diferentes para as relações de submissão a partir do momento em que a submissão é retirada de um lugar comum, né? A partir do momento que se oferece para a submissão um olhar clínico, um olhar que se pretende fundamentado por conceitos, né, apoiado em conceitos psicanalíticos, então nós temos a possibilidade de construir desfechos diferentes que não o da violência, né? Desfechos de desenlace que não sejam esse desfecho de revanche, né? Então, o primeiro passo para que isso seja feito é começar a entender do que esse olhar comum é feito, né, sobre a submissão. E ele, em geral, é feito por um conjunto de sinônimos aos quais a submissão ela vem associada quase que automaticamente, né? Então, a submissão ela é muito tomada como sinônimo da subordinação, né? Ela é tomada como sinônimo da obediência, né? Ela é tomada também como uma espécie de equivalente daquele sujeito que consente às regras, né? Consente a estrutura hierárquica. Um outro sinônimo, né, que se associa à submissão é o da subordinação, né? Então, o da passividade, né? É muito comum olhar, ele é um sujeito muito submisso, muito passivo, né? Como se fossem o mesmo, né? E a partir do momento em que a gente despende um olhar conceitual em cima da submissão, nós observamos que a submissão ela não se equivale a nenhum desses sinônimos, né? A submissão ela tem uma particularidade que tem a ver com a forma gramatical com que ela é anunciada, né? Então, se a gente deixa o campo de sinônimos e a gente faz uma busca muito breve a respeito do que significa a submissão, né? Vocês podem fazer essa busca e vocês vão observar, né, que a submissão ela é definida por dois tempos, né, verbais muito diferentes, né, ela é significada de uma maneira muito diferenciada, né, pelas duas acepsias às quais ela responde. Né? A primeira acepção da submissão, asepsia é ótimo,
é que ela é anunciada na voz passiva, né? Se vocês derem um Google, a primeira coisa que vocês vão achar é que a submissão é a condição em que se é obrigado a, condição em que se é obrigado a obedecer, obrigado a subordinar-se, né? Obrigado a consentir. Né? Essa primeira forma, né, essa primeira acepção, e não asepsia, da submissão, ela mostra que existe a submissão enquanto uma voz passiva. Né? Quando se trata de um sujeito que é obrigado a, o sujeito, na composição gramatical, ele vira o objeto. Né? Ele é o objeto que sofrerá a ação do verbo. Né? Então, ele é obrigado a estar naquela situação. Né? Então, nessa concepção de voz passiva da submissão, a gente tem estruturações do tipo: o sujeito ele foi capturado, o sujeito foi aprisionado, o sujeito foi torturado. São formas gramaticais, né, que mostram muito mais a respeito da estrutura ao redor do sujeito, que promove a captura dele na condição de um objeto. Então, por exemplo, vocês devem se lembrar, né, recentemente do caso daquele pequeno menino que ficou por dias, talvez muitos meses, amarrado dentro de um barril, né? Ele não é submisso, né? É que ele foi submetido a. Né? Aquela moça austríaca que foi trancafiada por 15 anos pelo próprio pai no porão, foi estuprada por ele, sofreu maus tratos aí por 2 décadas, trancafiada sem poder ver a rua, né? Ela foi submetida, ela foi capturada, ela foi aprisionada. Né? Aí são situações em que a submissão ela é anunciada nessa voz passiva. O sujeito ele se torna o objeto do qual sofrerá a ação do verbo. Né? Ele não, a conjuntura externa promove a condição de captura daquele sujeito num lugar de objeto, do qual ele é refém. Né? E nessas condições, em geral, a gente tem barreiras físicas que impedem o sujeito de sair. Né? Você tem a corrente que amarrava o menino ao barril, você tem o porão trancafiado, né? Você tem o torturador que impede a saída do torturado da sala, né? Você tem o agente da SS que vigia, né, os prisioneiros dentro do campo de concentração, ou seja, você tem barreiras físicas que impedem qualquer movimento outro que não o da submissão. Né? Então, ali, nesse tipo de situação em que o agente externo comanda o verbo sobre o sujeito, esse tipo de situação é uma situação que, além de ser caracterizada como submissão, é uma situação caracterizada como a crueldade. Né? No Vox, a gente fez um estudo sobre a crueldade, acho que 2 anos atrás, né, eu coordenei esse estudo, e uma das conclusões, né, que nós chegamos é que a gente pode definir uma situação de crueldade somente, não somente, mas por uma condição muito específica, que é o desfecho da cena cruel só é possível se há a entrada de um terceiro que venha quebrar a cena.
A moça austríaca, ela foi salva porque houve uma desconfiança da polícia, o terceiro entrou, né? O menino do barril, ele foi salvo porque os vizinhos entraram. Aqueles que conseguiram sobreviver do campo de concentração conseguiram sair porque a guerra teve um desfecho, ou seja, é preciso uma entrada de um terceiro, um ponto externo à situação, para o rompimento daquele tipo de submissão, que é essa submissão agenciada sobre o sujeito, né, como um imperativo que se abate sobre o sujeito e que constrói barreiras físicas impedindo o movimento dele, né. Por outro lado, vocês vão ler imediatamente abaixo dessa primeira definição de submissão a outra definição, que é disposição para obedecer, aptidão para aceitar, complacência para se subordinar, para obedecer, né? Observem que nessa segunda forma gramatical, nessa segunda montagem, o sujeito, ele não está na cena na voz passiva. O sujeito comparece na cena na voz ativa. É uma aptidão para obedecer. É uma complacência em subordinar-se. É uma maleabilidade para consentir. Nesse tipo de formulação, o sujeito, ele é agente do verbo. Ou seja, ele aparece como um agente da própria submissão. Não é que ele é submetido a, é que ele se submete a. Consente em se submeter a. E o fato dele ser o agente do verbo coloca para nós, clínicos, uma necessidade de diferenciação, né, em primeiro lugar, dos laços em que o sujeito ele está em condições de submissão enquanto voz passiva, ou ele está em condições de submissão enquanto voz ativa. Então, é por aí que a gente começa a retirar a submissão desse olhar comum, desse grande grupo, né, da obediência. Dentro disso, né, feita essa apresentação inicial, eu queria retornar, né, e queria, então, fazer agora um recuo para o ponto, né, que nos trouxe até esse tema, porque seja nessa voz ativa, ou seja na voz passiva da submissão, em ambos a gente tem um ponto comum, apesar da posição do sujeito ser radicalmente diferente, né, na estrutura ativa e na estrutura passiva. E o ponto comum é que em ambas as situações a gente tem uma perda da particularidade do sujeito, né? A gente tem uma perda da condição de sujeito ali, seja ele estando na condição de ser o agente do próprio verbo, da submeter-se a, ou seja ele o submetido a. E essa perda da particularidade, essa perda da voz, né, é o que nos trouxe até aqui, né, foi o caminho, foi a nossa trilha de chegada até o tema da submissão, por intermédio do livro, né, do Mauro Mendes, o livro Discurso da Estupidez, publicado pela Iluminuras no ano passado. Eu espero que todos vocês tenham lido, porque eu deixei como
como bibliografia de base, né, daqui do nosso seminário, então eu espero que vocês tenham lido, porque é condição de entendimento de várias formulações que a gente vai fazer daqui em diante, né? Queria aproveitar para dizer que o livro ele foi indicado a 3 prêmios, né? Já foi indicado ao Prêmio Jabuti, o Prêmio da Biblioteca Nacional e também dos editores. Mas muito antes, né, dele ser indicado a esses prêmios, ele tem produzido elaborações dentro do Vox, e foi a partir da tese feita pelo Mauro sobre as vociferações que eu cheguei até o tema da submissão, né? Então, existe um caminho percorrido que elegeu o tema da submissão como digno de uma análise particular, né? Vocês devem ter observado no livro do Mauro que tem uma das definições que ele dá para vociferação, né? As vociferações são tipos de... É uma característica presente nos laços de ódio, né? Nesses laços da atualidade, em que o ódio marca as relações e que ela produz um efeito que é o apagamento da voz do outro. Né? Então, quando a gente se relaciona com um sujeito que vocifera conosco, a nossa primeira sensação é de que a gente está sendo engolido, né? De que a nossa voz está sendo apagada por aquele que está vociferando. Né? Essa é a tese que o Mauro vai fundamentando, apoiado na teoria dos discursos, né, de Jacques Lacan, né, ele se apoia no discurso do mestre, para dizer que a vociferação, ela possui uma estrutura, né, em que aquele que vocifera está fundamentado numa crença que ocupa o lugar da verdade. E o que isso significa, né? Como é que a gente pode traduzir isso? A vociferação, aquele que vocifera, vai dizer o Mauro no livro, né? Ela tem a particularidade de ser uma enunciação em que o sujeito se apresenta muito mais por imperativos do que por escolhas. Quando é que a gente sabe que tem alguém vociferando? Não é necessariamente alguém que está gritando conosco, mas é alguém que está se relacionando conosco muito mais tentando fazer caber os imperativos que ela sustenta do que as próprias escolhas. Como que isso aparece, né, nas cenas? A gente teve também no ano passado, que foi um ano horroroso, né, por muitos motivos, não só pela tragédia da pandemia, mas porque a gente viveu cenas bizarras, né, no cenário público. E uma dessas cenas foi daquela menina de 10 anos que sofreu um estupro e ela vai para o hospital para ter o aborto, a qual ela tem o direito. E há um conjunto, né, de crentes, de pessoas, né, ali religiosas que começam a vociferar contra o hospital, contra a menina, contra o médico, né, dizendo que ela não pode, que ela tem que ter o filho, né, que não pode haver um assassinato ali do feto, né, de que ela precisa levar adiante, né, e que tudo isso, né, vai mostrando ali aquele conjunto de pessoas submetendo essa criança, subordinando essa criança a uma situação da qual ela vira o objeto, né, ela não tem escolha,
né? O médico, a instituição hospitalar ficam no mesmo lugar, né? Então, eles são aprisionados por esse entorno, né? Eles se tornam objetos, né, que vão receber a ação do verbo vociferante dessas pessoas sobre eles, e que a gente percebe quando escuta os áudios, quando vê as imagens, não tem ninguém falando por si, né? Eles estão jogando imperativos em cima da instituição, do médico, da criança, né? Imperativos ali fundamentados numa crença, né? E que eles acreditam que deve ser forte o suficiente para apagar a particularidade daquela criança. Então, a partir do momento que se sustenta que ela deve ter, ela deve levar adiante essa gestação que foi fruto de um crime, sustenta-se que ela deve deixar de ser uma criança, de que ela deve deixar de ter um corpo infantil, de que ela deve apagar a infância dela, de que ela deve apagar o fato de que ela ainda não é responsável legalmente pelos próprios atos, né? Inclusive, pela violência dessa vociferação contra ela foi uma criança obrigada a pagar o próprio nome, né? Ela precisou tirar outros documentos, né? Ou vai precisar tirar outros documentos para que ela possa se livrar, né, minimamente dessa condição de objeto a qual ela foi submetida ali. E essa é a tese forte, né, do livro do Mauro, de que a vociferação ela tem esse efeito sobre o outro, que é anular a particularidade de existência do outro. Então, você anula o fato de que ela é uma criança, você anula o fato de que ela tem um corpo de criança, você anula o nome dela, e assim a vociferação impera, né? Essa anulação da particularidade, ela é um traço dessas situações de submissão, né? Não há submissão sem esse tipo de anulação de particularidade em jogo. É claro que essa cena é uma cena muito grotesca, né? Muito bizarra, porque ela envolve muita gente, ela envolve um cenário público, mas é exatamente da mesma forma que a vociferação acontece nos microlaços, né? Naquilo que a gente chama na patologia da vida cotidiana, né? É exatamente da mesma maneira que a vociferação atua nos laços entre pais e filhos, né? Entre namorados, entre irmãos, entre patrão, empregado. Me recordo brevemente de um sujeito que me procurou, um cara muito legal, né? Um paciente muito ético, muito preocupado, muito jovem. Ele tinha tido um filho, veio procurar análise porque queria, né, enfim, conduzir da melhor maneira possível, né? Ele não tinha uma relação com a moça que ele engravidou, mas estava preocupado em fornecer toda uma estrutura. Um sujeito que vem de uma família muito rica, estudou nos melhores colégios, e ele é um cara muito bacana, muito legal, assim, realmente disposto a refletir, e queria saber o que ele fazia quando o filho dele começasse a perguntar sobre a mãe, sobre ter uma namorada, enfim, vem com um propósito muito genuíno para análise. Lá pelas tantas, numa dessas festividades muito próprias, né, da burguesia, em que os garotos endinheirados vão convidando garotas bonitas, né, para figurar
nas festas dele, ele acaba se apaixonando por uma garota de programa. E ele gosta dela, ela gosta dele, e ela era uma garota muito legal. Ela fazia programas para complementar a renda dela, queria pagar a faculdade dela, mas era uma menina muito, muito culta. E siderava ele porque ela sabia falar de finanças, sabia falar, gostava de Jung, falava de psicanálise, mas em determinado ponto da relação, quando ele percebia, né, eles decidem começar a namorar, ela decide então que não vai mais fazer programas tal, e ao menor indício, né, de que ela traga junto dos amigos dele algum resquício, né, da época em que ela fazia programa, ele é assaltado por uma violência, e quando eles retornam para casa depois desses eventos, ele acaba com ela. Né? Assim, você não presta, o que você tem de cultura é um lixo, você pensa que entende de Jung, mas você não sabe nada, né? Você vai ser sempre alguém que acha que sabe de finanças, mas não sabe, ou seja, eram cenas e ele vinha para o consultório muito culpado e muito tomado, né? Quem é esse demônio que toma conta de mim e que faz isso com essa pessoa que eu gosto? Né? Mas veja o que ele atacava aí. Ele atacava o ponto de particularidade dela. Ele atacava os traços que faziam dela não uma garota de programa que ele achava comum, era diferenciada, era culta, sabia de finanças, Eram esses pontos que ele atacava. Né? E, então, a vociferação, ela tem essa particularidade de ir aniquilando aquilo que é muito próprio do sujeito para que ele se torne um igual a outro e tão invisível quanto todos os outros. Qual é o ponto a ser tratado aí? Não é o ódio que ele tem sobre ela, é o ódio que ele tem dele por ter se apaixonado por uma garota que ele julga, em tese, inferior a ele. Logo, ele que tem todos os recursos para ter qualquer garota. Né? Então, ele vociferava contra ela no ponto em que ele se julgava submisso a uma posição que ele não gostaria de estar, né? Onde ele se via subordinado a quem ele achava inferior. Né? E isso mostra que o ciclo, o pacto, vociferação e submissão é um circuito. Né? Enfim, por aí a gente vê que não raros desfechos são violentos. Né? Mas, de qualquer maneira, né, seja nessa esfera macroscópica, seja nessa esfera microscópica, o ponto que o Mauro sustenta na argumentação do livro, né, é que a vociferação ela produz esse apagamento. E esse apagamento, ele tem uma espécie de configuração padrão, né? Ele tem uma espécie de efeito padrão, que é retirar o sujeito do próprio nome, né? Retirar o sujeito da própria história, né? Ir apagando tudo aquilo que diferencia, mas também ao retirar essa particularidade, ele vai apagando a existência do outro enquanto humano. Ele vai transformando o outro num objeto e abjeto. Para quem leu
o livro do Primo Levi, né, nas recordações, enfim, no diário, né, que ele escreve dos dias no campo de concentração, entende que é justamente essa lógica que o fez escolher o título do seu livro, né? É isto, um homem? Porque as cenas são cenas narradas por ele sem qualquer montagem, né? Sem qualquer maquiagem a respeito da posição dos prisioneiros, né? E ele vai narrando que alguns prisioneiros simplesmente consentiam, né, e acabavam definhando ali, e que outros, né, precisavam estar submetidos mas internamente iam lutando, né, não consentiam em se submeter. Mas o ponto é que aqueles que consentiam e aqueles que não consentiam com tudo aquilo, eles eram igualados porque eles eram submetidos a tamanha falta de alimento, tamanha tortura, né, tamanhos maus tratos, jornadas exaustivas de trabalho, sem condições, né, abusos psicológicos de todas as ordens, que eles iam todos se tornando iguais, com um aspecto de não humanos, né? E eu tenho uma das cenas mais tocantes do relato, é quando, por ele ser um químico, ele é realocado ali em algum laboratório, e é a primeira vez que ele vê uma mulher, né, e fala, eu não tenho condições de olhar para essa mulher porque eu não sou mais um homem, né? Eu não sou um homem e não sou um ser humano, né? Então, a vociferação, quando ela incide no apagamento dessa particularidade, como diz o Mauro, ela vai transformando o outro nesse objeto inumano, né? Vai causando essa animalidade, né? Vai transfigurando aquele que um dia foi um homem, né? Fora da classe dos homens, né? E não é por coincidência que o Mauro vai se apoiar na tese, no Teatro do Ionesco, né, sobre aquela peça, né, dos rinocerontes, em que eles vão invadindo a cidade, todos vão se transformando, né, num rinoceronte sem causar estranhamento. É isso que está em jogo na transformação daquele que um dia foi um sujeito, né, em animal, que dessa transformação que esse animal vai recolher a autorização que ele pensa ter para ser um animal com o outro. Porque ele foi transformado, então ele se julga em condições de estar em posição de agora fazer com que o outro vire um animal, né? E a vociferação daí vai ser esse circuito em que, uma vez que ele completou o circuito de submissão dele, no lugar de submisso, agora ele vai vociferar contra o outro para tornar o outro submisso a ele. A ideia de que isso se trata de um ciclo não é nenhuma novidade, né? Os estudos de violência social reiteradamente constatam essa tese, né, de que aquele que foi abusado vai abusar, né, aquele que foi espancado vai espancar, né, aquele que foi violentado vai violentar. Ultimamente a gente teve um lançamento na plataforma da Netflix, daquela moça que foi condenada pelo crime, né, de ter matado e esquartejado o marido, e vocês devem ter visto
várias críticas, né, a favor do documentário, contra o documentário, mas o ponto, né, que serve a nossa análise aqui é a diferença das duas narrativas em questão. Né? Primeiro, ela aparece como uma pessoa fria, né? E condenada ali pelo crime que ela de fato cometeu. O documentário, ele vai introduzir uma vírgula a mais, que é ela reagiu a uma história de submissão, né? Ela fez esse desfecho à história de submissão dela. Né? Aí vocês vão ler críticas a favor, críticas contra, né? A vitimização, enfim, nada disso está em debate aqui, mas o que nos serve é o quanto a retórica daquele que foi submetido a torna-se o agente de provocar submissão no outro, enquanto um desfecho possível, né, da submissão a qual ele foi colocado, né? E aí a ideia de ser um circuito, né, com pontas fechadas, ela acaba trazendo toda a dificuldade para a gente conseguir pensar desfechos que não sejam esses pela via de uma violência que vem reparar outra violência feita sobre ela. Existe, entretanto, algo que nos captura, né, um pouco mais para desdobrar a submissão enquanto uma voz ativa e não uma voz passiva, porque conscientes do fato de que nós estamos numa sociedade bastante perversa e que somos submetidos a muitas coisas das quais não temos nenhum controle sobre, né? Por exemplo, é preciso pagar imposto, né? Estou submetida a isso, mesmo sabendo que o dinheiro vai para o bolso particular de alguém, né? E não vai para a saúde, não vai para quem precisa. Então, a gente tem uma lógica perversa que há muito tempo está sendo lida como um instrumento coletivo de submissão, né? Tanto o capitalismo quanto o neoliberalismo, eles são lidos, né, há muito tempo como agentes de uma sociedade submissa a eles, né, subordinada, sem qualquer possibilidade de existência fora desse sistema que obriga uma subordinação, né? Nesse contexto, a gente tem as teses, por exemplo, né, o Mauro me indicou, me lembrou que havia uma tese já de 1536, né, do Boétie, de La Boétie, sobre a servidão, né, a servidão voluntária. É uma tese antiquíssima e que só reverbera as teses atuais, né, sobre o quanto o neoliberalismo é um instrumento de cortar as cabeças, né? Esse é o título do livro do filósofo francês, Dufour, né, Neoliberalismo, a arte de cortar as cabeças. Com isso ele define que o neoliberalismo é uma arte de cortar aquilo que você tem de mais particular, que é o seu pensamento, né? Então, são teses que vão mostrando que o sistema capitalista ele vai obrigando a sociedade a existir numa espécie de servidão. Existe aí um paradoxo,
né? Porque ataca-se o sistema, né? Como esse agente que nos submete a estar, né, em determinado lugar na cena enquanto um objeto, mas todas essas teses vão acrescentar que se trata de uma servidão voluntária, né, de uma escravização voluntária, né, de algo que é também deliberado, de alguma medida, pelo sujeito. Né? E esse ponto, ele é o ponto mais difícil de análise da submissão, que é qual é a linha, né? O que diferencia aquela submissão a qual o sujeito está amarrado, ele é um objeto da ação, é uma submissão na voz passiva, e aquele que ele é o agente do verbo, ele se submete a. Como é que a gente pode fazer essa divisão? Né? Quais são os indicadores, né, que mostram que existe uma situação de submissão agenciada pelo externo e que impede a mobilidade do sujeito, e qual é a submissão em que o sujeito ele está ali sendo complacente, ele está ali deliberando ficar naquela situação. Né? Como é que a gente constrói essa linha divisória? Né? Quais são os indicadores que a gente pode usar? Né? A gente tem um primeiro indicador que eu já ofereci para vocês, que são as situações de amarras físicas, né? A corrente amarrada ao pé, a arma apontada no pescoço, o torturador na porta, né? O porão trancado. Então, quando a gente tem os indicadores de barreira física, a gente não está só no campo da submissão, está também no campo da crueldade, porque precisa desse terceiro para intervir, caso contrário, não tem outro desfecho possível. Agora, nos interessa, enquanto analistas, muito particularmente aquelas situações que a submissão é mantida por décadas e décadas, sem que o sujeito esteja amarrado por uma corrente, sem que ele esteja trancafiado num porão, sem que ele esteja com uma arma na cabeça. Né? Há situações em que esse sujeito pode se mover e, no entanto, não se move. Né? Quais são as amarras que fazem com que essa submissão seja mantida naquela relação enquanto uma voz ativa? Ele pensa que ele está obrigado a estar ali, mas não tem nenhuma contenção física. Né? Ele se vê na cena como ausente de portas para abrir, né? Ausente de chaves para se liberar do quarto, né? Mas as portas estão abertas, né? Então, quais são qual que é o apoio conceitual que a gente pode extrair da psicanálise para nos ajudar a pensar esse tipo de situação em que a submissão ela é mantida em cenas em que o sujeito ele é agente da oração. Né? Eu espero que vocês tenham assistido um filme alemão belíssimo, né, que chama Fita Branca. É um filme que ele trata da geração que vai preceder a guerra, né? Então ele fala das crianças que no futuro se tornarão os nazistas, né? E qual que era o ambiente ali fictício daquelas crianças, e é um filme que
um soco no estômago, porque ele é um amontoado de cenas de crueldade ali, né? E ele é uma espécie de mapa desse circuito, né? Onde existe a crueldade sobre um, este um vai replicar a crueldade sobre o outro, né? Então, você tem cenas das mais diversas, né? Tanto do pai abusando de uma filha, quanto da criança que é espancada e que vai promover diante de uma outra criança deficiente o espancamento daquela criança. Você tem uma série de cenas em que a submissão ela aparece regida por essa estrutura externa de contenção, né? A criança não pode sair dali do quarto onde ela está sendo abusada pelo pai. A criança que foi torturada, ela foi amarrada. Não havia possibilidades de movimentação nessas cenas. Mas há uma cena que chama atenção, e chama atenção, inclusive, dos resenhistas, né, de quem falou sobre o filme, que é a cena da mulher, da governanta, que acompanha o médico, né, esse médico que é um pedófilo, abusador da própria filha, ela acompanha, e essa governanta, ela nutre um amor por esse médico, a ponto de ser conivente com o crime dele, né? Ela sabe que ele abusa da criança, ela fica completamente silenciada, submissa a ele, ela faz tudo o que ele manda. E quando ela, numa extrema devoção, numa extrema cumplicidade com ele, quando ela demanda a ele um retorno mínimo, né, numa cena em que ela se oferece para transar com ele transa com ela e logo em seguida ele vai ejetá-la da cena como um objeto totalmente descartável, né? E os resenhistas do filme falam, olha, dentre todas as cenas de submissão ali, essa é a mais chocante, né? Porque dentre todas as cenas, essa é a única em que ela teria possibilidade de sair, né? É a única cena em que ela pode abrir a porta e ir embora. Ela não precisa estar ali submissa a isso, mas ela se mantém ali, né? E é uma cena em que toda a particularidade dela é jogada no lixo. É uma mulher sem recursos, sem posses, uma mulher em tese feia ali, ela tem uma única coisa para oferecer a ele, que é a devoção dela. Esse é o traço particular dela, e é essa particularidade que ele anula. Eu não quero essa devoção eu jogo no lixo, né? Então, ela é um sujeito completamente apagado da cena, mas, de todas as crueldades do filme, essa é a única cena em que ela poderia simplesmente não estar submissa, mas se mantém ali. A partir, então, da próxima aula, né, a gente vai entender que essa particularidade, né, esse ponto determinante para que esses sujeitos que têm a possibilidade de se mover, de se retirar da cena de submissão e não o fazem, é a condição de uma crença estar instaurada no lugar da verdade, né? Como diz o Mauro, quando a crença ocupa o lugar da verdade, nós estamos no discurso da estupidez, né? E aí, nesse caso, a gente vai examinar que a crença, né, não é exatamente a crença religiosa,
É claro que isso aparece naquelas manifestações dos crentes e dos religiosos que vão lá vociferar contra a menina, mas a crença, por exemplo, que mantém essa governanta ao lado desse médico é uma crença de foro muito íntimo, né? É preciso examinar qual é a religião própria a qual essa mulher está vinculada enquanto uma petição de princípios para ela. Existe, né, então, nesses sujeitos que não estão trancados em porões, não estão amarrados, fisicamente, por barreiras de contenção, eles estão impedidos de se movimentar porque há neles alguma crença inabalável no lugar da verdade que faz com que eles se mantenham ali, naquela relação. Né? Que faz com que todos os indícios ao redor de que ele pode sair sejam desqualificados, né? Porque aquela crença que ele sustenta enquanto uma justificativa para se manter ao lugar de submissão, ela é muito mais investida enquanto um imperativo a ser sustentado do que o investimento no cálculo, como é que eu faço para sair disso? Então, nesse ponto que o livro a tese do Maurer a respeito do discurso da estupidez, ela faz uma volta a respeito do tema da submissão, porque numa primeira leitura, a gente tem o discurso da estupidez considerando a imagem daquela fera que vai anular a particularidade do outro, aquele rinoceronte que vai passar e vai apagar a existência do outro na sua força, né? E a estupidez, ela vai provocando, né, a transformação desse outro em não humano. Mas, numa outra perspectiva, né, a gente tem aquele que ali foi o objeto da ação se tornando o sujeito dessa mesma ação. Né? Porque aquele que se mantém submisso ele também está com a mesma construção discursiva do estúpido. Ele está sustentando uma crença no lugar da verdade, que é o motivo pelo qual ele julga necessidade absoluta de se manter onde está. São preceitos, né, como tem uma das definições de crença, que é a adesão do espírito a uma convicção íntima, né? Ele está plenamente convicto de que ele não pode se liberar daquele preceito, caso contrário, ele deixa de ser ele mesmo. Lembrando daquele jovem, né? Qual era, quando ele vociferava contra a namorada? Ele estava muito ligado ao próprio preceito, ele tinha uma crença íntima de que ele tinha um nível de formação muito extraordinário, ele tinha um nível econômico muito bom, ele tinha estrutura suficiente, né, para se relacionar com qualquer mulher, né, menos com essa. Né, uma convicção de que o lugar dele é superior, e essa crença era inabalável e sustentava todo o agenciamento dele sobre ela no momento em que ele se sentia submetido a ela. No momento em que ele se via subordinado a ela, essa crença ajudava a colocar para fora. Então, me parece que a submissão, ela pode, nos casos em que ela é lida
enquanto um efeito da voz ativa, ela pode ser vista como aquele objeto em paralaxe, né? Tem alguém que vocifera, mas ao mesmo tempo em que há um sujeito submetido a uma vociferação, ele se torna potencialmente o próximo agente, né, daquela vociferação, só que isso não se dá de imediato. Há um processo de construção, como diz o Mauro no livro, né, da transformação, da produção de baratas, né, o que você transforma o outro, ele deixa de ser humano e você vai vendo uma proliferação da condição de inseto, né. O ponto é que isso não é imediato, né, não é como o livro A Metamorfose, em que você acorda transformado em barata, né? Há um período de incubação dessa transformação, e é muito possível que esse período de incubação dessa transformação chame-se período de submissão. Essa submissão, ela pode ser a gestação dessa transformação, né? E por isso, pensar sobre a submissão, definir balizas conceituais que possam tirá-la desse senso comum, é condição para que as análises tenham recursos de intervir sobre esse processo, né? A submissão, ela é um meio que vai culminar numa transformação. Em geral, essa transformação, ela tem esse desfecho violento, né? Considerando, né, as diferenças em cada cenário, é possível a gente começar a questionar os sujeitos em análise, por que que eles se submetem a, né? Vocês são analistas, a maioria, né? Não todos aqui, mas vocês devem receber relatos cotidianos das pessoas, olha o que ele fez, né? Eu não aguento mais, né? Eu passei por essa cena, né? O sujeito, eles vão relatando a submissão, e é possível perceber como eles vão cultivando as crenças pelas quais eles ainda não podem sair daquele enlace, né? As crenças pelas quais eles devem permanecer naquela condição de anulação da própria particularidade. Enfim, temos 20 minutos para as perguntas. Antes de abrir a todos vocês, eu queria agradecer ao Mauro, né, pela oportunidade de diálogo, tudo isso, toda essa elaboração, né, que vai se seguir ao longo do semestre, começou com um convite dele para que eu pudesse fazer uma leitura e um debate sobre o livro dele. E, enfim, acabou gerando tanto debate que produziu um seminário sobre isso. Estou aberta às perguntas de vocês. Mauro, eu acredito que o Mauro esteja aqui, não sei se ele gostaria de falar. Mauro, agora eu estou te vendo. Estou bem do seu lado. Começa com você. Em primeiro lugar, só tenho a agradecer a você as extensões que você está levando adiante. Eu penso que seja uma tese bastante forte, essa da submissão, como um tempo de preparação para a mutação do sujeito, para a instalação da crença de uma forma definitiva. Então, a gente pode dividir isso, inclusive, em tempos. E dividindo em tempos, a submissão ela tem tempo extenso, né? Semelhante a uma espécie de tempo para compreender, mas no sentido de tempo para consentir.
É uma tese desafiadora, porque ela converge de fato para aquilo que eu procurei levar adiante. Eu também considero que você foi muito bem, colocou de uma maneira muito oportuna a problemática da crença, porque em cima da crença existe de fato uma questão fundamental para cada um de nós, porque, como você bem disse, cada um de nós precisa levar em consideração que a crença, no nosso caso, não tem nenhuma relação com a religião, mas que nós temos uma susceptibilidade à aceitação da crença. Isso foi Freud mesmo quem nos orientou, né? Já que a crença na não castração materna ela é fundadora para a nossa subjetividade. Isso coloca problemas bastante difíceis que eu penso que você vai levar adiante quando eu puder estar presente. Eu também pretendo poder dialogar com você, porque existe uma diferenciação do que nós consideramos como crença, né? Retirando o campo religioso, levando em consideração essa susceptibilidade. E qual é a diferença da força, da crença, da instalação da crença para a marcação pela verdade? Porque há uma diferença de estrutura entre a crença e a verdade. Se a crença vive, ela vige nessa tentativa de recobrimento do sujeito com instalação de sentidos a que ele consente sem se dar conta, né? Contribui para isso. Né? A verdade, no nosso campo, ela tem sempre uma condição de divisão, de produção de incertezas, de dúvidas, né? Então, um dos tratamentos possíveis também para isso que você mencionou por último, em relação às convicções, né, que os pacientes nos trazem, tem a ver não tanto com debater os princípios que sustentam a crença, mas fazer agir uma condição de verdade que está presente nele como sujeito e que a crença para a qual ele se entrega o impede de agir. Por isso que, quando eu conversei com você, eu te sugeri a leitura daquele conto do Kafka, né? Nas Portas da Lei, que é um sujeito que fica esperando lá a porta da lei, a hora de entrar na porta da lei, até que a porta fecha e ele não entra. E o Kafka deixa essa interrogação muito interessante. O que faz com que esse sujeito supusesse que era preciso que ele fosse convidado? Então, eu acho que você foi muito oportuna e deu desdobramentos bem significativos com questões que são muito próprias à nossa clínica. Só tenho a agradecer a forma como você abordou. Legal, Mauro. Acho que o problema é esse campo, né, de diferenciação ou de relação da verdade com a crença, ele é bem extenso, né? Eu, inclusive, fui atrás das leituras que você indicou, né? A Invenção das Crenças lá, e vou deixar para abordar essa temática na segunda aula, né? Que eu pretendo fundamentar que a passividade não é o paradigma da submissão, justamente porque, pela melhor definição do que é crença, a gente pode, talvez, entender melhor a relação com a verdade, né? Acho que o seu livro, ele traz, apoiado no Lacan, mas ele traz uma facilitação do entendimento da questão, né? Principalmente porque aí, nesse debate, a psicanálise
ocupa um lugar diferenciado, porque, diferentemente da filosofia, né, em que o lugar da verdade ele é problematizado, né, em diferentes vertentes, né, em termos de proposições, né, e teses a favor e teses contra, mas a respeito sempre de uma dualidade, né, do falso e do verdadeiro. A psicanálise ela ocupa um lugar diferenciado nesse debate, porque para o nosso campo, a partir, né, da construção de Lacan, a verdade é um lugar e não uma proposição, né, e não formas proposicionais, né? E sendo um lugar, ele pode ser usado como ele pode ser alugado por diversas coisas, inclusive pela crença, né? Então, quando a crença ela se torna uma inquilina deste lugar que é a verdade, me parece que a verdade ela deixa de operar como um lugar que pode ser ocupado, né, por diferentes saberes, né? E tem nesse agora eu vou ser um pouco injusta com o autor, porque eu não me lembro o nome, mas eu falo na próxima, né? Um dos autores desse livro que você me indicou, ele faz uma elaboração que eu achei muito interessante, né? Que ele diz: observem que para que a fé seja sustentada, é preciso abrir mão do saber. Isso é muito lúcido, porque ele está em todas as partes de onde a gente é tocado pela nossa castração, né? Então, a primeira cena que vem à nossa cabeça quando a gente lê uma coisa dessa é o que fazem as pessoas quando elas recebem um diagnóstico, né, de uma doença, ou vai precisar passar por uma cirurgia, sabe-se que é complicado, né? Então, assim, você tem um saber, né? Você sabe o que está previsto, mas imediatamente é preciso abrir mão um pouco desse saber para ter uma fé na aposta de não, vai ficar tudo bem, né? Então, é preciso um deslocamento do saber, e me parece que é nessa expulsão do saber que a fé ela abre a porta para a instauração da crença, não a fé religiosa, mas essa fé de aposta de que é preciso deslocar, né, aquilo que já se sabe até então. Eu acho que esse daí vai ser o debate que a gente vai estender no próximo encontro, né? Posso fazer uma pergunta, Dani? João! Olá, tudo bem? Dani, muito Sim. legal a tua apresentação, né? Muito interessante mesmo. Mas eu fiquei pensando, com as categorias que você trouxe, no lugar da potência produtiva da violência, né? E eu pensaria começando com a categoria de particularidade. Você falou de extrair uma particularidade, mas de que lugar essa particularidade estaria lá, por exemplo, para ser extraída, né? Será que a gente poderia pensar diferentes perspectivas onde talvez não tenha uma particularidade em diferentes pontos de vista? Daria o exemplo, sei lá, pensei no debate do Baldwin, do James Baldwin, no cenário público americano dos anos 70, né, onde tinha ali uma fala de somos todos humanos. E ele falava, olha, eu sou humano, mas eu sou um homem negro. Isso faz uma diferença, né? Mas são pontos de vista muito diferentes. E, por exemplo, o exemplo que você trouxe no começo, né, da Revolução Francesa, onde se tinha uma leitura de universal que não abarcava todos os homens, né? Olha, a realeza tem o sangue azul, a plebe tem outro sangue, né? Então, o iluminismo, o mesmerismo, né? Fizeram ali a sua função de falar, olha, tem algo aqui que está sendo extraído, né? E aí a questão é o que foi essa violência, né? Se a gente não poderia pensar violências como
rupturas de sistemas de referência para a produção de novos sistemas. Né? É uma violência onde se inscreve algo que, bem, se chegasse no Luís XVI, ele não ia falar, tá bom, gente, então agora eu vou sair, né? Pensando assim. E isso para pensar, né? Se nessa articulação entre posições políticas inconciliáveis e no lugar que isso produz sistemas de referência sociossimbólicos, se a gente não poderia pensar uma violência que não fosse da baratada, né? Assim, do oprimido que está se querendo se fazer opressor num segundo momento, ou se não tem aí uma possibilidade de ruptura, né? É isso. Não sei se é possível pensar numa violência que não seja dessa, né, dessa ordem. Realmente não. Eu teria que pensar mais, não saberia. Mas, a respeito da questão da particularidade, João, tem as teses, né, dos teóricos sociais, e é justamente por isso que eu gosto de trazer, né, principalmente porque a gente, enfim, né, a gente estudou junto lá no Lattes FIP, né, e a gente sabe o quanto foi difícil para a gente conseguir chegar a algumas elaborações para que a gente pudesse conseguir fazer constar no mesmo texto a incidência do sistema, mas sem desconsiderar que há um sujeito, né, que entra nesse sistema, né, como, assim, era preciso dar um passo a mais para pensar o sistema não como aquele mal, né, que se abate, né, sobre os humanos, mas que é dos humanos que vem também esse mal, né? Então, por isso eu faço questão, né, de trazer essas teses a respeito da servidão voluntária, né? E aí, o que eu coloquei, eu acho que o que eu tentei trazer é que seja no nível macro, né, dessas atrocidades que acontecem a nível coletivo, seja no nível microscópico, sempre haverá, numa situação de submissão, a perda de alguma particularidade, porque não há sujeito sem uma inauguração de um S1 que o defina dirigido a um S2, ou seja, de um traço de particularidade dele que seja endereçado ao outro que o deu existência. Né? Então, nesse ponto, ainda que sejamos todos humanos, né, e ainda que, vamos supor, as lutas de identidade, elas possam ser agrupadas, né, sob o nome de coletivos, né, o ponto é que, ao serem submetidos a expressão do sofrimento, a vivência, a experiência do sofrimento, ela não é uma experiência coletiva, ela sempre vai ser sentida e sofrida como um dilaceramento particular. Por mais que o outro ao seu lado esteja dilacerado tanto quanto. Então, assim, quando me parece que esse é o ponto universal da submissão, seja ela na voz passiva ou seja na voz ativa. Né? E aí eu não penso que existe uma maneira de articular a submissão sem pensar que existe algo, né, desse particular, ainda que esse sujeito tenha uma existência considerada invisível coletivamente, né, que acaba sendo apagado, né, para que ele decida, então, continuar gestando, né, essa posição que um dia vai fazer com que ele possa também atirar. Não sei se eu respondo a sua pergunta, mas a particularidade, ela vem aí, né? Para se apagar algo do particular, basta que se tenha um nome.
Oi, posso fazer uma questão? Sim, Sou eu. Elizabeth Bittencourt, muito prazer de estar Oi, aqui. sim, consegui te ver. Fala, Elizabeth. Na verdade, essa é uma questão que eu lido, que eu me debato com ela já há muito tempo, né? Desde a década de 80, né? Quando eu escutava, tanto num trabalho com mulheres camponesas, como naquele tempo as instituições feministas, o SOS Violência, né, que me levou inclusive para a clínica, eu criei uma expressão que é a tramóia do algoz e da vítima, para de alguma forma tirar a mulher daquele lugar de objeto, né? E o homem, ela, a vítima, e ele, o homem mau, para articular essas duas questões. Aí isso veio andando, caminhando, né? Me custou preços bem altos falar disso naquele tempo, até que chegou num escrito que eu tenho, que é O Reino do Entre, ou aquilo que insiste em não se dizer, mas que o direito carece de legislar. O título é meio estranho, grande, né? Onde aí eu escutei uma expressão que é forçar a barra. E eu escutei tanto de mais uma vez, uma mulher popular camponesa do Maranhão e também no consultório, né? Em que ela me falava que ele forçava a barra. Né? E aí eu reparei que nessa formulação, ele forçava a barra, ela, como sujeito, estava excluída. Porque é sempre um outro que força a barra, né? Então eu fiquei me perguntando, né? Ainda mais forçar a barra é uma expressão que pode estar no campo do entre mesmo, né? O que tem de desejo dela, né? Ali na história. Então é mais por aí, né? Então para mim é muito bom, né? Ficar ouvindo sobre essas questões da submissão e também estar com o meu grande amigo Mauro, que me dá muita alegria de estar perto com ele. É mais uma questão que eu queria lançar aí, porque essa expressão, a tramóia do algoz e da vítima, né, desde aquela época que ela vem na minha cabeça. É isso. É muito bacana, né, Elizabeth, a expressão, a tramóia. Parece que ela acaba entrando, ou ela pode entrar um pouco numa série de declinações, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente começa a fazer algumas teses, elas são rapidamente muito fagocitadas, engolidas para aquilo que elas não querem dizer, né? Então, a ideia da tramóia, ela traz, talvez ela tenha um escudo, né, que é trazer algo jocoso, né, na relação de que há uma tramóia ali, e dentro de situações que, em geral, esse jocoso não está presente justamente pela gravidade, né? Então, assim, é um forçar a barra, né? Não se fala de tramóia, né? Mas se fala muito de fingimento, né? De mascaramento, né? Você queria, né? A mulher vai aparecendo um pouco como uma mascarada, né? Justamente porque ela está na cena, ela anuncia na voz passiva, ele forçou a barra, né? Mas ela está sendo lida como um sujeito capaz de responder na voz ativa, né? E aí você está montado todo um cenário que vai despertar paixões e guerras, né? Então, acho que a ideia de a tramóia, né, entre o algoz e a vítima vai trazendo para o debate o ponto que o Mauro tenta, né, acho que sustentar no livro dele, através, né, da formulação do discurso da estupidez
em referência ao discurso do mestre, porque não há discurso que não seja do semblante, né? Então, na posição de agente, sempre haverá um semblante a ser sustentado. E aí cabe a nós perguntar que tipo de semblante é esse, né? Se a tramóia se presta a esse semblante, né? Se a máscara ocupa esse lugar de semblante. Enfim, acho que por isso que eu me dediquei a fazer, né? Acho que na quinta aula, se eu não me engano, eu vou trabalhar sobre a ideia, né, da submissão. Será um fantasma feminino, né? A gente carrega, né? A gente herdou, né? Essa herança de que a submissão é uma herança freudiana, aliás, né? De que a submissão seria um fantasma feminino, né? Mas é por esse tipo de cena que isso precisa ser colocado em debate, né? Justamente porque o Lacan tende a não concordar com Freud. Freud vai dizer que sim, é um fantasma feminino, e o Lacan vai dizer não, né? A mulher está lá onde ela não se submete, é aí que ela existe como mulher, né? Mas isso vai ficar lá para o objeto da aula, sei lá, acho que é de outubro, acho que enfim, tá bem, obrigada pela pergunta. Foi ótimo, eu é que agradeço. Pessoal, eu vou encerrar. Sueli, sim. Não, primeiro eu queria Daniele, queria te parabenizar, achei maravilhoso o trabalho. E agradeço a Camila, porque foi a Camila que me deu a dica. Estava muito interessada aí no que vocês estão trabalhando, achei maravilhoso. Desmarquei paciente para poder ouvir, mudei o horário de pacientes a sexta. Teria milhões de coisas para falar, mas evidentemente não cabe aqui, tem que também deixar decantar tudo que você trouxe. Mas eu queria só retomar um pouco a questão do João e da Elizabeth, de diferentes formas, para dizer, para fazer uma proposição, mas para a gente pensar, né? Pegando o exemplo do feminismo, vai. Pegando isso que você acabou de falar entre Freud e Lacan, né? Que a submissão é própria do feminino, e que Lacan discorda, né? E diz que o feminino é exatamente a não submissão, quer dizer, estou resumindo aqui, né? A gente poderia dizer que o que a gente chama de feminino, que não tem a ver com a mulher necessariamente, seria uma perspectiva de leitura da realidade, que eu diria que é uma perspectiva pulsional. Assim, que isso que eu estou dizendo abriria uma brecha em como a gente sai desse circuito, que você descreveu assim maravilhosamente, anotei milhões de coisas para pensar, tá? Como é que se sai desse circuito? Senão é uma fatalidade, né? Esse circuito seria uma fatalidade universal, inclusive, né? Porque na cultura que nós estamos vivendo, isso parece mesmo uma fatalidade. Nesse regime de inconsciente próprio do capitalismo colonial, racializante, etc. Então, assim, o que seria essa perspectiva pulsional? Seria uma produção na linguagem lacaniana, seria uma produção simbólica, que eu não uso essa palavra, mas não importa a palavra, não importa o que a gente está tentando dar conta. Seria um processo de criação, né, fora desse circuito fechado, e que instaura uma outra cena. Então, assim, quando João fala das revoluções, muitas das revoluções, a começar pela Revolução Francesa, mas todas as revoluções comunistas do século XX, né, elas se encaixariam, o que se impôs ali como força, se encaixaria exatamente no que você está descrevendo, que é o opressor que se volta, o oprimido que se volta contra o opressor, mas funcionando a partir de uma crença genérica universal, como verdade, né? E, nesse sentido, a realidade se reproduz e não adianta ficar choramingando pelos cantos, porque isso está previsto. Por quê? O que se reproduz, do meu ponto de vista, é o mesmo regime de inconsciente que funciona segundo essa lógica, né? Se a gente pega o movimento feminista atual, na atualidade, tá? Eu também, como a Elizabeth, venho lá dessa batalha, só que a Elizabeth, pelo jeito, é bem mais nova que eu, porque a minha começou nos anos 60, eu estou com 73 anos, né? Estou sempre nessa batalha, cada vez vai ficando mais clara, mas, enfim, tá longe de estar muito claro. Mas a gente pega o feminismo contemporâneo, né?
Tem uma pegada que é a pegada inicial do feminismo e que continua e tem que continuar dentro desse contexto que nós estamos, que seria mesmo o opressor se voltar contra o oprimido se voltar contra o opressor. Tem ali uma oposição de interesses. E nessa oposição de interesses, eu tomo isso como uma verdade absoluta, eu estou aceitando esse lugar identitário, eu estou aceitando esse lugar que me foi atribuído, né? E eu estou reagindo para inverter as posições. Mesmo quando eu falo em igualdade, eu vou funcionar segundo a mesma lógica, segundo o mesmo regime de inconsciente dominante, né? O que está acontecendo hoje que eu acho divino, sobretudo as argentinas, elas são, assim, umas lindas, porque a Argentina tem uma tradição de esquerda, cada país da América Latina tem sua especificidade, né? Tem sua qualidade própria, que contribui para o resto. Na Argentina, eles têm uma tradição muito intelectual e de esquerda, assim, muito instalada, né? Na classe média, eles argentinos e tal, não só, mas quer dizer, também inclui a classe média, e eles, coisa que aqui no Brasil não inclui, né? E tinha uma tradição de militância de esquerda fabulosa, muita experiência acumulada. Quando as mulheres passaram a acrescentar a isso, essa possibilidade de agir do ponto de vista pulsional, sair da cena da conjugalidade burguesa, do patriarcalismo, que a gente sabe, do machismo, e construir um outro personagem, sair desse holograma ao qual a gente estava condenado como personagem, até hoje em dia tem chamado fantasma de holograma, porque é uma cena que parece real, né? Bom, para sair disso, quando elas começam a fazer um movimento em que se transfigura o que aquele ser, né? Onde essas particularidades, como você falou, ganham uma cena e constroem uma outra cena, ela pressiona o parceirinho da cena machista a aproveitar aquela oportunidade para ele se dar conta que a figura do homem nesse holograma talvez seja mais aterrorizadora ter que performar ser um macho bacana do que ser uma fêmea bacana, e começa também um processo de transfiguração. Ou o oposto, que é tudo que você descreveu, vem o feminicídio, porque aquilo está desqualificando aquela crença, e isso é tão insuportável que, em nome da vida, até em nome da pulsão, mas uma vontade de potência mínima, aquela vida mínima, eu não tenho como lidar com isso, eu tenho que me manter na minha crença. Então, não sei, acho que aí tem uma linha de fuga, tem um buraquinho de abertura para fora do cativeiro. E, assim, a última coisa que falar, porque eu sei que estamos terminando, que também eu considero que os regimes de inconsciente, eles se diferenciam de cultura para cultura segundo o grau com que se está mais preso a esse cativeiro da crença e o grau com que reguladores sociais que permitem sair disso para esse outro tipo de política de subjetivação. E na nossa cultura, eu considero que nesse regime de inconsciente colonial, racializante, capitalístico, nós não temos regulador social nenhum e cultural para não se sustentar nesse lugar. Sustentar uma movimentação para fora desse lugar, né? Eu acho que, nesse sentido, eu considero que Freud inventou um dispositivo de resistência nesse campo. Sim, sim. Aqui tem que ir muito além daquilo que foi feito na história da psicanálise, que é o que cada um de nós... Sim. Mas, enfim, tem muita coisa, mas eu te agradeço muitíssimo. Então, assim, só dizer que essa saída desse holograma tensiona com a batalha via identidade no campo macropolítico. Mas tem que se estar consciente que tensiona. Não tem que levar a sério a identidade da mulher. Eu diria que as bruxas, as mulheres que foram consideradas bruxas e foram queimadas, não é só os corpos delas que foram queimados na Inquisição, né? O que foi queimado é essa possibilidade dessa frequência feminina que age do ponto de vista pulsional. Isso foi queimado na nossa cultura no século XVI. Mas, enfim, tem muita coisa aí, e foi assim, demais atuar. Tem muita coisa, Sueli. É uma honra ter você aqui, é um prazer. Queria convidar, né, para que você possa estar presente nessas aulas em que a gente vai abordar, né, especificamente essa problemática do feminino, né, e eu vou tentar
expor um pouco, né, esse imbróglio aí conceitual envolvido, e depois tem a minha amiga, a Maria Letícia Reis, que vai trazer, né, essa possível liberdade do cativeiro vinda, né, pelas feministas, mas como é tudo muito amplo, eu prefiro deixar essa discussão para essas aulas, fazendo um adendo, né, que me parece que tem uma dificuldade, né, em sair desse circuito, né, do opressor e o oprimido, quando um dos polos, né, de agenciação disso é uma mulher, justamente porque, em tese, a gente trabalha sempre com a ideia, o sujeito e o objeto. Acontece que faz parte da sedução da mulher e da erotização se fazer de objeto para o Exatamente, marido. exatamente. Né? Então, há uma questão, como é que é possível uma mulher se fazer de um objeto de desejo para o outro e ainda assim não anular a sua particularidade? Sim, não. Então, Tá, eu só dei acho que exemplo da tudo mulher. isso abre. Não, Eu, só dei exemplo da mulher infelizmente, como preciso encerrar agora. Queria agradecer muito a participação de vocês, espero revê-los, né, em breve. O calendário está no site do Vox, está nas redes sociais, né, tem no meu Instagram. Eu não sou muito boa no marketing, mas ele sempre vai constar lá. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Agradeço. Boa Tchau, tarde a Dani. todos. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, Dani. Dani. Beijo. Obrigada, Obrigado. Dani. Tchau. Foi Tchau, maravilhoso. Até a próxima. Foi ótima. Dá o que pensar. Tchau. Obrigada, Valeu, Dani. Elizabeth. Tchau, Obrigada, tchau. Dani. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado, Dani. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau, tchau.